Olá, sábios benditos! No capítulo de hoje, nós vamos falar sobre o banquete oferecido pela sabedoria e o funeral que a loucura oferece em forma de prazeres e deleites. São dois convites antagônicos que trazem lições muito importantes para a nossa conduta. Então, pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo de sabedoria. Neste capítulo, Salomão mais uma vez personifica a sabedoria como uma pessoa hospitaleira e generosa. Ela construiu uma casa ampla e espaçosa, capaz de acolher a qualquer número de interessados. A casa é bem equipada e inabalável, com 7 colunas. As 7 colunas provavelmente eram as colunas que circundavam o pátio central da casa, sendo 3 de cada lado e uma no final extremo. Existem inúmeras interpretações alegóricas a respeito dessas colunas, mas nós não temos tempo suficiente aqui para discorrer sobre todas. Então eu vou deixar algumas referências para quem quiser conferir, ok? Continuando então, a sabedoria preparou um grande banquete e enviou suas criadas para os lugares mais altos da cidade para que todos pudessem ouvir o seu convite, de forma que ninguém deixasse de comparecer ao seu banquete. A sabedoria estava convidando todos os imprudentes, ingênuos e sem juízo, que ainda não estavam endurecidos pelo pecado, para virem participar do seu banquete. De acordo com os costumes e a ética da hospitalidade no Antigo Oriente Próximo, esse convite tinha um significado muito especial. A sabedoria preparou as melhores comidas e bebidas, tudo do bom e do melhor, e agora esperava os seus convidados. Além da provisão, ela oferecia parceria e proteção. Todas essas imagens descritas nesses versículos permitem ao simplório saber que o que a sabedoria tem a oferecer é o que há de melhor e que eles devem estar dispostos a se afastar dos ingênuos e sem juízo e seguir o caminho do entendimento para terem vida. Depois de fazer um convite generoso, a sabedoria explicou como é inútil tentar impor a sabedoria aos que não a querem. Por exemplo, o escarnecedor não receberá a sabedoria porque vive cheio de uma autoconfiança arrogante e, portanto, não sente nenhuma necessidade de aprender sobre a excelência da vida espiritual. Em contrapartida, aquele que é sábio, quando é ensinado, aceita a verdade com alegria, para que se torne mais sábio, mais obediente e mais espiritual ainda. Salomão nos dá aqui a regra da prudência cristã. Por que deveríamos corrigir e repreender um escarnecedor quando o resultado será mais prejudicial do que benéfico? Devemos evitar irritações de ambos os lados e aguardar uma oportunidade favorável. A declaração do capítulo 1, versículo 7 é repetida no versículo 10. Embora Provérbios seja um livro que se concentra na vida prática, ele se baseia neste importante princípio. A sabedoria começa com um relacionamento correto com Deus. O título de santo, usado apenas aqui e no capítulo 30, mostra o Senhor Deus como aquele que nos dá discernimento espiritual. A sabedoria tem um ponto de partida que está na honra e no conhecimento de Deus. E ter conhecimento do santo é andar em santidade no temor do Senhor. No versículo 12, Salomão explicou a doutrina da responsabilidade individual, que está ligada à lei da colheita de acordo com a semeadura. Essa é talvez a expressão mais forte de individualismo na Bíblia, que enfatiza que quem ganha ou perde é o próprio homem, ou seja, o homem sábio tem vida para si mesmo e se beneficia da sua sabedoria. Já o escarnecedor, que despreza a lei como algo sem importância, é um insensato que colherá o que tiver semeado. Nos versículos 13 a 15, Salomão usa figuras simbólicas para apresentar como é o caminho daquele que rejeita a sabedoria.
Enquanto a sabedoria é personificada como alguém que trabalha duro para preparar um banquete maravilhoso e oferecer uma hospitalidade impressionante, a loucura é personificada como uma mulher espalhafatosa, tola, que não entende nada. A Senhora Loucura tem uma cadeira especial, uma espécie de trono, no qual ela se assenta à porta da sua casa, nos lugares mais elevados, onde possa ser vista e ouvida. E ali ela também faz o seu convite, que é atraente à natureza pecaminosa dos homens, mesmo daqueles que passam pelo caminho sem nenhuma intenção de pecar. A loucura imita o chamado que a sabedoria faz aos ingênuos, no versículo 4. E sua mensagem vai ficando mais atraente quando ela diz que a água roubada é doce e o pão comido às escondidas é saboroso. Ou seja, ser certinho é muito chato, o bom mesmo é viver perigosamente. Infelizmente, a conduta das multidões mostram que elas são governadas por este ditado. Nele estão construídas todas as relações adúlteras na terra. Se o versículo 10 é o lema dos sábios, o versículo 17 é o lema dos imprudentes, ingênuos e sem juízo, que preferem os prazeres proibidos mais do que a sabedoria. No entanto, o pecado tem seus prazeres por tempo limitado. O caminho da Senhora Loucura tem um fim. Os que aceitam seu convite comparecerão a um funeral e não a uma festa, e será o seu próprio funeral. Isso é tudo que ela tem a oferecer, um funeral aos que a seguem. Os mortos estão lá, os seus convidados estão nas profundezas do inferno, uma vez que a conduta deles os conduz à morte prematura. A Senhora Loucura nega a profunda conexão entre o pecado e a morte. Em todas as cidades, em todas as ruas, em todas as portas de oportunidade, essas duas vozes, da sabedoria e da loucura, atraem os homens. Obedecer ao chamado da sabedoria é viver. Ceder ao clamor da loucura é morrer. E como podemos discernir entre as duas vozes? Através do temor do Senhor, que nos corrige, nos orienta e nos conduz para a vida. E no próximo capítulo, nós vamos ver a ênfase no contraste existente entre a vida correta e a vida ímpia. Então, não perca o nosso encontro de amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!